Muito boa noite, queridos. Vamos começar com a Agenda Cristã de André Luiz, rogativas. Na oração, você pede um raio de luz, esquecendo quase sempre que tem a seu dispor o foco solar para você cumprir os sublimes desígnios. No Livro dos Espíritos, pergunta 998. A expiação se cumpre no estado corporal ou no estado espiritual? A expiação se cumpre durante a existência corporal, mediante as provas a que o espírito se acha submetido, e na vida espiritual pelos sofrimentos morais inerentes ao estado de inferioridade do espírito. Exatamente. É quando a gente se dá conta, toma consciência de tudo que fez de errado, de tudo que ficou faltando fazer na existência corporal. Aí vem o sofrimento moral durante a vida espiritual. Livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os aflitos, é o capítulo. Então a gente começou ontem as causas anteriores das aflições, demos início à leitura e continuamos hoje. Os sofrimentos devidos a causas anteriores à existência presente, como os que se originam de culpas atuais, são muitas vezes a consequência da falta cometida. Ou seja, é o homem, pela ação de uma rigorosa justiça distributiva, que vem a sofrer o que fez sofrer aos outros. Se foi duro e desumano, poderá ser, a seu turno, tratado duramente e com desumanidade. Se foi orgulhoso, poderá nascer em humilhantes condições. Se foi avaro, egoísta, ou se fez mau uso de suas riquezas, pode se ver privado do necessário. Se foi mau filho, pode sofrer pelo procedimento de seus filhos. Assim se explicam pela pluralidade das existências e pela destinação da Terra como um mundo expiatório as anomalias que apresenta a distribuição da ventura e da desventura entre os bons e os maus neste planeta. Semelhante anomalia, contudo, só existe na aparência, porque ela é considerada tão só do ponto de vista da vida presente. Aquele que se elevar pelo pensamento, de maneira a apreender toda uma série de existências, verá que a cada um é atribuída a parte que lhe compete, sem prejuízo da que lhe tocará no mundo dos espíritos, e verá que a justiça de Deus nunca se interrompe. O homem jamais deve esquecer que se acha num mundo inferior, ao qual somente as suas imperfeições o conservam preso. A cada vicissitude, cumpre lembrar-se de que, se pertencesse a um mundo mais adiantado, isso não se daria e que só depende de si não voltar a este trabalhando por se melhorar. As tribulações podem ser impostas a espíritos endurecidos ou extremamente ignorantes para levá-los a fazer uma escolha com conhecimento de causa. Os espíritos penitentes, porém, desejosos de reparar o mal que hajam feito e de proceder melhor, esses as escolhem livremente. Tal o caso de um que, havendo desempenhado mal sua tarefa, pede que deixem recomeçá-la para não perder
o fruto de seu trabalho. As tribulações, portanto, são ao mesmo tempo expiações do passado, que nelas recebe merecido castigo, e provas com relação ao futuro que se preparam a elas. Rendamos graças a Deus que, em sua bondade, faculta ao homem reparar seus erros e não o condena irrevogavelmente por uma primeira falta. Não há que crer, no entanto, que todo o sofrimento suportado nesse mundo denote a existência de uma falta determinada. Muitas vezes são simples provas buscadas pelo Espírito para concluir a sua depuração e ativar o seu progresso. Assim, a expiação serve sempre de prova, mas nem sempre a prova é uma expiação. Provas e expiações, todavia, são sempre sinais de uma inferioridade relativa, porque o que é perfeito não precisa ser provado. Pode, então, um espírito ter chegado a um certo grau de elevação e, não obstante, desejoso de se adiantar mais, solicitar uma missão, uma tarefa a executar, pela qual tanto mais recompensado será se sair vitorioso, quanto mais rude tenha sido a luta. Assim, são especialmente essas pessoas de instintos naturalmente bons, de alma elevada, de nobres sentimentos inatos, que parece nada de mal terem trazido de suas existências precedentes e que sofrem com resignação toda cristã as maiores dores, somente pedindo a Deus que possam suportá-las sem murmurar. Pode-se, ao contrário, considerar como expiações as aflições que provocam queixas e impelem o homem à revolta contra Deus. Sem dúvida, o sofrimento que não provoca queixumes pode ser uma expiação, mas é indício de que foi buscada voluntariamente, antes que imposta, e constitui prova de forte resolução, o que é sinal de progresso. Os espíritos não podem aspirar à felicidade completa até que tenham se tornado puros. Qualquer mácula lhes interdita a entrada nos mundos ditosos. São como os passageiros de um navio, onde há pestosos, aos quais se veda o acesso à cidade a que aportem até que se hajam expurgado. Mediante as diversas existências corpóreas, é que os espíritos vão se expungindo, pouco a pouco, de suas imperfeições. As provações da vida fazem-se com que eles se adiantem quando bem suportadas. Como expiações, elas apagam as faltas e purificam. São o remédio que limpa as chagas e cura o doente. Quanto mais grave é o mal, tanto mais enérgico deve ser o remédio. Aquele, pois, que muito sofre deve reconhecer que muito tinha a expiar e deve regozijar-se à ideia da sua cura próxima. Dele depende, pela resignação, tornar proveitoso o seu sofrimento e não lhe estragar o fruto com as suas impaciências, visto que, do contrário, terá de recomeçar. Muito bem, vamos então terminar nossas leituras com a trovinha de Ivan Albuquerque, Trovas da Oração. Oração, paz nos caminhos, louvor da alegria sã. Escuta a orquestra dos ninhos vibrando pela manhã. A prece, no fundo, encerra clara lição a saber: semente lançada à terra que a terra vai devolver. Oração para ser bela, petição que não agite, deve ser como a janela por onde o sol nos visite.